Meus irmãos, é um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. Queria louvar a Deus pelas suas misericórdias em nossas vidas, e nós estamos aqui com mais um texto muito interessante, na qual nos faz refletir nas nossas atitudes do dia a dia. Eu queria fazer uma pergunta interessante para você neste dia de hoje, né? E a pergunta é a seguinte: qual sua reação diante dos medos da vida? Quais são as nossas reações quando vêm os medos em nossas vidas? E o texto de hoje está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de 1 a 30. De repente você deve estar se perguntando, o texto grande, né? Mas tempo eu e você nós temos de sobra para lermos, meditarmos na palavra do Senhor. E eu vou repetir para você, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de 1 até o 30. Nós vamos ver aqui uma atitude do rei Josafá, mediante a quando os outros povos, né, queriam invadir, os invasores queriam invadir a sua terra. E a atitude dele diante do medo, das circunstâncias que de repente ia trazer medo, frustração, angústia para a vida dele. Preste atenção nessas atitudes que nós temos que ter, que ele teve, e nós temos o desafio de colocar em nossas vidas no dia a dia. Versículo 1: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azaron Tamar, que é em Gedi. Meus irmãos, quando alguém traz uma notícia para você, uma notícia como essa, no sentido de dizer assim: olha, te prepara que grande multidão está vindo contra ti, grande turbulência está para acontecer contra ti, te prepara que vem chumbo grosso por aí, não é assim que geralmente falam, não é? Preste atenção na atitude de Josafá. Versículo 3: Então Josafá teve o quê? Medo. Por isso que eu perguntei para você no começo, qual sua reação diante dos medos que acontece na sua vida? A questão não é sentir medo, a questão é como é que você vai reagir ao medo. E olha só o que foi que Josafá fez. Então Josafá, ele teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Primeira reação dele, ele teve medo, mas ele buscou ao Senhor. Já começa bem por aí, né? E apregoou jejum em todo o Judá. Nós temos que orar e jejuar, buscar ao Senhor diante dos medos. Judá se congregou para pedir socorro a quem? Ao Senhor. Por quê? Porque o seu rei, ele teve medo, mas ele levou o povo a buscar ao Senhor. E a história continua. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé diante da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel? E não a destes para sempre a posteridade de Abraão? Ele fala aqui de Abraão. E na última frase ele diz assim: Abraão, teu amigo. Abraão era amigo de Deus, né? E é interessante que Josafá, ele lembra isso. Ele está fazendo uma oração diante da congregação e ele lembra a promessa de Deus para Abraão. Josafá, ele não é bobo. Josafá, ele cita, anote aí, olha o que Josafá cita. Ele cita a aliança abraâmica, ele cita a promessa de Deus para Abraão, que não ia deixar esses povos gentios tomar a terra do seu povo.
Era uma promessa. E Josafá ora a Deus lembrando isso. Ou seja, levando a congregação ao encorajamento de uma promessa que Deus tinha feito para Abraão. Então, Josafá estava lembrando ao povo assim: ei, vocês fiquem quietos, vamos adorar, vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Sabe por quê? Porque isso é promessa de Deus e Deus não é homem para mentir. Deus está no controle de toda essa situação. Não se preocupem. Deus está no controle de toda essa situação. E a passagem dessa promessa de Deus para Abraão está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 18 até o 21. Anote aí. Gênesis 15, versículo 18 a 21. Você pode ler o capítulo 15 todinho. Você vai ver ali a promessa de Deus para Abraão. E Josafá, ele começa a trazer à memória aquilo que pode trazer esperança para o povo. Lamentações 3, 21. Trazendo à memória aquilo que me traz esperança. Josafá faz isso. Como é que está você dentro da sua casa? Com a sua família? Será que você tem lembrado da promessa de Deus? Toda vez que você vê o arco-íris no céu, você começa a entender que aquilo é promessa de Deus. É promessa de Deus para Noé, para aquela geração, de geração em geração, para todos nós até hoje. Deus não se esqueceu daquilo que Ele prometeu. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Agora é no tempo dEle, do jeito dEle, queridos. E a história, ela continua muito interessante, né? Que fala sobre a questão de que Josafá, ele levanta levitas, levanta todo o povo a adorar ao Senhor. E o que é que Deus faz, queridos? Deus, ele dispersa os inimigos para não invadir a terra do povo. E ele continua aqui dizendo no versículo 15: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é minha, diz o Senhor. Ei, essa situação que está acontecendo aí, a peleja não é tua não, meu irmão. A promessa de Deus está dizendo aqui, ó: essa luta não é tua não, é minha. Essa luta contra o povo que não quer me adorar, que não quer me buscar, é minha. Eu não estou querendo forçar o texto não, que aqui é uma situação diferente da que nós estamos vivenciando, isso é verdade. Mas eu quero que você tome posse de fato dessa palavra aqui, de você entender esse versículo 15. A peleja não é nossa, é de Deus. Descanse no Senhor, espere no Senhor. Deus está trabalhando, Ele vai mudar toda a situação. Agora eu peço para você o seguinte: faça essa devocional toda, leia ela direitinho e ore a Deus. E veja que história interessante. Eu queria trazer só alguns versículos para a nossa meditação, né? Para que possamos assim meditar de fato na palavra. Busca ao Senhor. 2 Crônicas capítulo 20, versículo do 1 até o 30. Leia direitinho lá e medite nessa palavra. Eu queria fazer algumas perguntas para você refletir. Será que o medo desenfreado tem tomado o seu coração mediante essa situação? Como é que você tem reagido aos medos? Você tem feito o que Josafá fez? Orado, jejuado, buscado adorar ao Senhor? Ou você está aí reclamando, murmurando? Está questionando Deus? Será que temos entendido o quanto somos frágeis mediante essa situação? Será que a gente entendeu isso? Josafá, ele teve medo, ele entendeu sua fragilidade, mas ele clamou, buscou a face do Senhor e levou ao povo a fazer a mesma coisa, porque ele poderia ter feito o contrário. Ele poderia ter tido medo, mas ele poderia ter murmurado, reclamado, questionado e ter levado o povo junto com ele a fazer a mesma coisa, mas não. Ele levou o povo a fazer o contrário, a adorar ao Senhor. Será que nós temos aprendido a confiar plenamente no Senhor nessa situação? E uma pergunta leva a outra. A nossa fé está baseada apenas no que Deus é em nossas vidas?
Ou nós adoramos ao Senhor só pelo que Ele faz em nossas vidas? É uma adoração condicionada. É um buscar da face do Senhor condicionado. Eu só busco ao Senhor quando Ele me faz bem. Eu só busco ao Senhor quando Ele me abençoa. Eu só busco ao Senhor quando Ele faz, quando Ele diz sim para mim. Só que os não de Deus, as provações de Deus, também faz parte do amadurecimento de nossas vidas. Sabe, meus irmãos, que possamos meditar nesta palavra. Que Deus vos abençoe e que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esta palavra. Obrigado por esse exemplo de Josafá, que apesar dele ter tido medo, ele buscou a face do Senhor. Ele lembrou das tuas promessas a Abraão. Ó Deus, e levou toda a congregação, cidades e povos a adorar o teu santo nome. Levou os levitas também a adorar ao Senhor, levando assim toda a congregação a buscar a tua face. E o Senhor nos confirma isso no versículo 15, que essa peleja não é nossa, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E também, Deus, o Senhor nos faz lembrar que possamos descansar em Ti, confiar no Senhor, sabendo que as Tuas santas mãos protetoras estão sobre nossas vidas. Adoramos o Teu santo nome, Deus, por esta palavra, e obrigado por esse exemplo de homem que foi Josafá, para assim, Senhor, nos deixar esse encorajamento de fazermos a mesma coisa mediante tal situação que estamos passando no dia de hoje. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Um grande abraço, queridos. Até a noite.